O que que muda do terceirão para o ensino superior? Eu sou a Luana, seja muito bem-vindo ao meu vídeo e ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que eu considero muito importante quando a gente está nessa fase de sair do ensino médio, adentrando aí num curso superior, né, numa instituição de ensino, numa faculdade, numa universidade, e a gente se sente um pouquinho perdido, né, frente a tantas mudanças. Então, o vídeo de hoje, ele é tipo um manual do calouro. Você vai entender as principais diferenças entre o terceirão e o ensino superior. O que que muda do ensino médio para a faculdade? Então, o primeiro ponto que eu vou citar aqui, pessoal, é referente à liberdade e autonomia. Na faculdade, bem diferente ali da escola, né, do ensino médio, considerando que eu estou levando, né, em consideração aqui a minha experiência, então talvez dependendo da escola que você estudou no ensino médio, dependendo, né, se era pública, se era particular, talvez vai ter algumas diferenças, mas a minha experiência foi numa escola pública, sempre estudei em escola pública, o ensino médio não foi diferente, então eu estou falando, né, partindo desse ponto, que eu estudei em escola pública a vida toda e, né, quando eu cheguei na faculdade, eu me deparei com algumas diferenças que eu vou citar aqui nesse vídeo para vocês. Então, uma das principais diferenças foi referente à liberdade e autonomia. Quando a gente chega na faculdade, a gente acaba se deparando com um sistema bem diferente, onde a gente tem muita liberdade para fazer o que a gente quer, né, para ter ali determinadas ações, mas ao mesmo tempo a gente precisa lidar com as consequências dessas ações, obviamente. Isso quer dizer que se você quiser ir para a faculdade e estudar meia hora e depois sair da sala e ir embora, você pode. Isso quer dizer que se você quiser ir para a faculdade e, sei lá, sair no momento que você quiser para ir no banheiro sem pedir autorização para o professor, como funciona na escola, pelo menos na minha escola era assim, você pode também. Isso quer dizer que se você quiser ir, estudar um pouco e depois, sei lá, ir para o bar na frente da faculdade, você pode, né, você tem a liberdade para isso. O professor, ele não vai te, privar, né, de fazer isso, ele não vai te impedir de fazer isso. Porém, você vai precisar lidar com as consequências dessas ações que você está tendo. Então, na faculdade, você não vai ser questionado pelas suas ações, né, não é igual na escola, onde tudo é mais controlado, onde o ambiente é mais controlado, onde os professores eles exercem um maior controle sobre as suas ações. Na faculdade é você por você. Você pode copiar o que os professores estão falando, mas você pode também só escutar e ficar ali, né, tranquilo na aula. Você pode se posicionar e debater talvez algum assunto com o professor. Ao mesmo tempo, você pode optar por ficar mais na sua. Na faculdade existe muito essa liberdade, essa autonomia de fazer o que você quer, mas obviamente, como eu falei, você vai lidar com todas as consequências. E por que que eu falo que você vai lidar com as consequências? Porque, por exemplo, vamos pensar numa situação hipotética aqui. Você foi para a aula, mas você ficou 10 minutos na sala de aula e decidiu sair. Então, obviamente, você vai ganhar falta naquela matéria e você vai precisar, né, lidar com essa consequência, porque foi uma ação que você resolveu tomar. Então, na faculdade tem muito isso, você tem liberdade e autonomia para agir, né, da forma que você quiser, porém, você tem que lidar com todas as consequências dos seus atos. Eu tinha uma professora, inclusive, que ela não fazia chamada na sala de aula. E uma vez a gente questionou por que que ela não fazia chamada, né, sendo que muitos alunos acabavam se aproveitando desse fato de ela não fazer chamada para sair muito antes, né, do término ali da aula dela. E ela mencionou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu passei a entender muito o ponto de vista dela a partir do momento que ela citou isso. Ela falou bem assim: "Pessoal, quem tem a ganhar alguma coisa aqui é vocês. Vocês estão aqui para aprender, né, vocês precisam do conteúdo que eu estou lecionando.
Eu, né, estou aqui para cumprir o meu trabalho, mas vocês têm muito mais a ganhar, né? Vocês são os maiores interessados nesse conteúdo. Então, a partir do momento que vocês saem da minha aula mais cedo, que vocês não querem permanecer na minha aula, eu não vou ficar me preocupando em fazer chamada, eu não vou ficar naquele, sabe, naquela preocupação, porque eu penso assim: ok, quem tá perdendo é você, né? O maior interessado aqui é você. E se você não quer estar na minha aula, se você não quer aprender o meu conteúdo, quem vai se prejudicar é você, né? O próprio fato de sair da aula já é um prejuízo para você. Então eu não fico preocupando em dar falta, em, né, prejudicar aluno porque saiu mais cedo, porque eu entendo que, poxa, né, veio de longe, tá aqui depositando tempo, tá depositando energia, e se não quer ficar na minha aula, simplesmente não fica. E quando ela falou isso, eu lembro que eu entendi muito o ponto de vista dela, porque até então eu também era a pessoa que ficava me questionando: nossa, mas por que que ela não faz a chamada, né? Por que que todos os professores fazem e só ela que não faz? E aí eu entendi que ela já via que o fato de sair mais cedo da aula já era um prejuízo que o aluno estava, né, tendo ali, já era uma forma de se prejudicar. E essa situação que eu trouxe, pessoal, é só para vocês entenderem de qual liberdade eu estou falando, de qual autonomia eu estou falando e do que eu quero dizer quando eu falo que você precisa lidar com as consequências dos seus atos na faculdade, né? Então, se você quer sair mais cedo da aula, ok, você sai, mas você vai precisar lidar com o fato de que você vai perder conteúdo, você talvez vai perder alguma coisa importante que ia cair na prova, né? Perdeu talvez algum trabalho, alguma instrução que foi dada. Então, isso é o que eu me refiro quando eu falo a lidar com as consequências. Então, na escola, a gente sempre é muito questionado, né? Todas as nossas ações são questionadas, a gente não tem aquela liberdade de, ah, quero ir no banheiro ou vou no banheiro. Eu preciso pedir autorização, né? Tem toda aquela dinâmica escolar, né? Pelo menos na minha escola era assim. Mais uma vez, reforço, estou falando, né, do ponto de vista de uma pessoa que estudou em escola pública a vida toda, né? Viveu essa experiência. Então, esse aí é o principal ponto que eu quero citar para vocês, né? A diferença do terceirão para a faculdade. Esse excesso, né? Esse ganho de liberdade e de autonomia. Outro ponto que eu quero citar para vocês é a diversidade de idades e de cultura que a gente vai encontrar na sala de aula da faculdade. Então, quando a gente está na escola, geralmente, né, as idades ali dos colegas são próximas, porque tá todo mundo, né, na mesma série, tá todo mundo ali mais ou menos na mesma idade. Às vezes tem alguém que repetiu de ano, mas a diferença é de 1 ano, de 2 anos, então todo mundo tá ali na mesma faixa etária, tem idades muito próximas. E quando a gente vai para a faculdade, a gente se depara com uma diversidade de idades, né, de pessoas ali em diferentes fases da vida, pessoas que já estão fazendo a sua segunda graduação, né, pessoas que já têm ali uma formação anterior, pessoas que talvez estão realizando esse sonho um pouco mais tarde na vida, mas finalmente estão conseguindo realizar, né? Talvez você seja a pessoa que saiu do terceirão e foi direto para a faculdade, né? Vai ser a pessoa aí mais nova da sua sala, como eu sou uma das pessoas mais novas também, mas tem vários outros colegas que têm a mesma idade que eu, assim como tenho vários outros colegas que são mais velhos, que já têm outra formação, né? Que já estão assim em outra etapa da vida. Então a gente se depara com essa grande diversidade e com uma diversidade de cultura também, né? Pessoas que às vezes não são daquela cidade, que vieram de fora, que vieram de outro estado, estão morando há pouco tempo na cidade, pessoas mais velhas que têm uma cultura diferente, pessoas mais novas que já são de outra geração e já têm talvez uma cultura diferente também. Então é muito interessante, né, de observar essa diferença de idades e de culturas. E o último ponto que eu vou citar aqui é referente aos diferentes métodos de estudo. O que que acontece? Quando a gente está na escola, muitas vezes a gente se acostuma ao método de estudo padrão daquela escola, daqueles
professores. Então parece que todos os professores dão aula de um jeito muito parecido. E na faculdade não é assim que acontece. Na faculdade tem diferentes métodos de estudo, cada professor acaba ali, né, se adequando a uma forma de ensinar. Tem professores que utilizam recursos visuais, como slides, tem professores que gostam de escrever, né, de fazer esquemas no quadro, tem professores que gostam apenas de falar, então a aula ela é mais, né, nessa parte oral mesmo, né, ele falando ali. Então é muito interessante de ver como tem essa diversidade de metodologias, né? Cada professor utiliza uma metodologia, as formas de ensinar não são, né, da mesma forma como era na escola, né? Não tem ali um padrão exato, não tem um jeito certo de dar aula, e é o aluno, né? Somos nós que precisamos nos adequar ao jeito de ensinar, ao jeito daquele professor de passar o conteúdo. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma para vocês. Se foi útil, por favor, não esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo para eu entender que você gostou do meu vídeo, para o YouTube recomendar mais vídeos como o meu, né, do meu canal, de preferência, para você, tá bom? É isso, tchau, tchau, até mais.